Olá, alunos! Como vocês estão? Eu sou a professora Itamires. Estamos aqui em mais uma edição do Chá da Tarde. É um prazer estar aqui. Queria dar as boas-vindas, dizer que esse é um momento de conversas, de troca, que é muito interessante. Hoje a gente está aqui com uma convidada extremamente especial. Eu sou muito suspeita, minha colega de trabalho belíssima, a professora Cris. Seja muito bem-vinda. Agradeço muito o aceite em participar da nossa conversa. Seja muito bem-vinda, professora Cris, que é assistente social, é historiadora, mestre em serviço social, e ela, se quiser, vai poder se apresentar mais um pouquinho, Então, seja muito bem-vinda, professora. Professora, eu que agradeço o convite. Gente, uma alegria estar aqui com vocês, poder conversar um pouco no dia a dia, nas disciplinas. Às vezes na troca de mensagem a gente conversa um pouquinho, mas às vezes a gente não para esse momento de reflexão aqui. E nós somos pesquisadoras e falamos pra caramba, e a gente adora quando tem a oportunidade desses espaços para dialogar um pouquinho sobre um assunto tão pertinente e tão presente, na sociedade. Sim, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre os direitos das crianças e dos adolescentes aqui no país. E aí, historicamente, as crianças e os adolescentes não foram vistos como sujeitos de direitos, extremamente recente as legislações de proteção à infância e à adolescência no Brasil. A gente liga o noticiário e vê cotidianamente esses direitos sendo violados, Então, é extremamente importante que a gente trave essa discussão, que a gente se aprofunde nessa discussão. Então, agradeço muito por estar aqui com a gente. E aí, para a gente iniciar a nossa conversa, poderia nos contar um pouquinho como foi sua trajetória com o tema, quando que você iniciou a abordá-lo, Contar um pouquinho para a gente um pouco da sua trajetória mesmo. Dialogar sobre esse tema, ele se mistura muito com, acho que o meu desenvolvimento profissional e pessoal, Porque é engraçado isso, como que isso se envolve no dia a dia, na nossa atuação. Mas eu sou professora, já com mais de 30 anos de atuação na docência, e eu comecei lá no antigo maternal, berçário mesmo, com os bebezinhos. Não me imagino hoje trabalhando com os bebezinhos, mas eu comecei lá com 17, 18 anos, e eu já tinha clareza que eu queria ser professora. Eu sempre brinco com o pessoal que eu não me tornei professora porque não deu certo em outra área. Não, eu estudei para ser professora. Então eu escolhi lá com 14 anos, quando eu fui entrar no ensino médio, que eu queria o magistério, e do magistério me possibilitou outras coisas. Então, do magistério, os estágios, a vivência ali no dia a dia, e eu comecei a me encantar por essa temática, lembrando o seguinte, professora? Quando eu comecei lá na década de 80, criança não era sujeito de direitos. E eu comecei a estudar adolescente. Também não éramos sujeitos de direito, e a gente vivia uma expectativa dentro das famílias que, principalmente para as meninas, estudar era no máximo até a 8ª série. O ensino médio já era luxo, E aí eu tive o privilégio de conviver numa família que os meus pais eram semi-analfabetos, mas que eles valorizavam a educação. E com 2 filhas, e eles diziam, não, tem que estudar. Então as 2 se tornaram professoras e tudo mais, mas teve esse investimento. E aí, com tudo isso, e junto com a militância na pastoral de juventude na igreja, vai despertando tudo isso em nós. Então, minha primeira atuação profissional já foi trabalhando direto com criança, mas lá na década de 80. Antes da Constituição de 88, antes da LOAS, antes do ECA. E aí, como militante, eu pude trabalhar nessa construção, Integrar esses movimentos de defesa, o próprio movimento de meninos e meninas de rua, que em Maringá era um movimento forte. Eu não integrei diretamente, mas eu participei de várias ações rumo à questão de incluir o direito da criança e do adolescente na Constituição de 88. Então, nossa, eu tô revelando a idade, gente? Já estava lá fazendo essa discussão, então eu vim construindo isso. Então,
à medida que eu militava nisso, eu falava, eu preciso entender mais, eu preciso conhecer mais. Então eu passei a estudar, minha primeira formação foi em História, licenciatura, voltada para a docência. A partir daí, a especialização em políticas públicas para a infância e adolescência, para entender mais o que era isso. Depois o mestrado em serviço social, depois a graduação, a educação no sistema prisional, que é uma especialização, e hoje eu voltei para fazer sociologia. Estou fazendo sociologia. A gente não para nunca, né? A gente não para nunca, professora. Exatamente. Você mencionou a Constituição Federal de 88, você começou a militar antes, e daí, quando a gente pensa em termos históricos, né, já tem uma maioridade aí, né, da Constituição, mas é extremamente recente, né, quando a gente pensa aí, historicamente mesmo. E aí eu queria que você falasse rapidamente para a gente o que é que mudou, né, com a Constituição em termos de direitos mesmo das crianças e adolescentes, o que é que a gente tinha antes, né, o que é que mudou com a Constituição, com o MECA, qual foi esse processo assim, de políticas públicas mesmo, voltadas para a criança e adolescente no nosso país. Como profissional e que vivenciou esse momento, eu vejo em dois aspectos, em dois âmbitos. No âmbito nacional, que é uma legislação toda nova, que surgiu, e ela ganha força com a atuação dos movimentos sociais. Não pensem em vocês que isso foi dado, gente, não foi. Foi muita briga, muito fórum, muito debate, muito encontro, muita coisa que ficou de fora, porque avaliava-se que naquele momento não entraria, a gente não conseguiria fazer passar no documento. Então, tudo isso estava acontecendo no Brasil e a gente mobilizando nos fóruns pastorais e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu estava atuando numa instituição que depois mudou a nomenclatura, né, mas era uma creche, né? E ela era não governamental. Então ela trabalhava com o bebê, desde o bebê até os adolescentes com 18 anos. Nossa. Então você vê o tamanho da estrutura, né? E eu, como eu fiquei 15 anos nessa instituição, quase 15, eu perpassei desde o berçário até trabalhar com os adolescentes e com os jovens lá. E aí eu via a dificuldade da mudança de mentalidade. E às vezes as minhas colegas professores que diziam assim, essa lei mudou, mas agora está dizendo que a gente não pode mais educar criança. Agora nós vamos ter um grupo totalmente sem educação. E assim, o desgaste do dia a dia de você tentar dizer para as pessoas, olha, a gente está falando de um direito maior, que é o direito à vida, o direito à família, o direito à proteção social, tanto do Estado quanto da família. Mas as pessoas, elas entendem no micro, porque elas entendem a partir da realidade delas, né? Então, eu vivi essa dificuldade da mudança de mentalidade que estava lá, e eu estou falando isso para vocês desde 88, com a Constituição, mais 90, aí começa firme com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda vive isso. Exato. A gente ainda vive isso. Às vezes quando eu ouço, agora a mídia está se policiando um pouco, porque com as redes sociais eles apanham imediatamente, né? Mas a questão o menor roubou o tênis de um adolescente. Nossa, gente, isso me tira do sério. Porque assim, os dois são adolescentes. E aí eu não estou fazendo uma apologia ao ato infracional, ao crime, né, entre aspas, cometido. Mas eu preciso fazer uma análise de contexto. Quem é esse adolescente que cometeu esse ato infracional? Por quê? Não é que a gente vai passar a mão na cabeça dele. Então tirem isso da cabeça de vocês. Mas a gente precisa pensar, enquanto sociedade, quais as políticas públicas que a gente tem de inclusão? Como é que funciona a política de segurança? A professora pediu rapidamente, olha eu aqui, né? Mas eu estava esses dias conversando com uma colega, ela é professora na UEM, que é a nossa universidade pública aqui. E a gente estava conversando sobre os nossos filhos e tal, e os filhos dela regulam de idade com o meu, hoje já são jovens, né? Com mais de 20 anos, e ela falou assim, e a gente conversava com uma outra colega que tem filho, uma colega branca. E aí ela comentava com a gente das preocupações dela e nós falamos das nossas. E as nossas preocupações, a minha e dessa colega negra, eram as mesmas, que os nossos filhos voltassem com vida. E quando nós falamos isso para a nossa colega branca, primeiro ela achou que era brincadeira nossa.
E depois ela achou que a gente é dramática. E a gente foi explicar para ela o que acontece no enquadramento na rua. O meu filho é negro. Então ele com um boné, uma bermuda que os jovens usam agora toda larga, uma camiseta de time e uma corrente, ele é enquadrado sim, diferente do menino da mesma idade dele que é branco. O enquadramento policial é diferente. A gente viu isso, o menino morreu fuzilado porque pensou-se que o guarda-chuva que estava na mão dele era um fuzil. Exato. Então assim, a gente estava falando isso. Então, gente, está muito presente. Nós temos que lutar com isso. É minha responsabilidade, é da professora Itamires e é de vocês. Nossa, professora minha cedi. Não, eu chego a me arrepiar, né? Porque eu também que sou mãe recente, já, né? Meu filho ainda é um bebê, mas é um menino negro, né? Então, isso passa o tempo inteiro pela minha cabeça, né? Como educá-lo dentro dessa sociedade que não respeita a infância e a adolescência, sobretudo infâncias e adolescências negras, né? Então a gente vê né, todos os dias no noticiário crianças e adolescentes perdendo a vida, né, de forma extremamente violenta. E aí eu fico pensando que realidade é essa que a gente vive, né? Mesmo com todos os avanços que a gente teve em termos de políticas públicas, o quanto ainda a gente precisa avançar nesse aspecto. Então, queria perguntar um pouco, assim, para a gente conversar sobre esses desafios, né, que estão postos nesse contexto que a gente vive, né, de como a gente pensar esses desafios, como a gente pensar estratégias, né? É uma pergunta que dá uma tese, né? Dá. Mas como a gente pensar, né, estratégias para a gente avançar nesse sentido. Mesmo já tendo avançado, a gente tem uma das legislações mais completas, né, do mundo em termos de proteção. Mas ainda assim a gente tem muitos desafios. Então, como pensar esses desafios e como a gente pensar estratégias para avançar nesse sentido. Quando você fala isso, né, nos desafios e nas estratégias, eu volto lá na minha graduação lá em História, né, pensa, entrei com 17 anos, sem saber nada, né, sem saber o que era uma universidade, lá na início da década de 90, e eu me lembro de um professor que ele dizia, e na época eu não tinha condições de compreender o que ele dizia, e hoje eu compreendo, que ele falava pra gente assim, mudança de mentalidade requer tempo. E eu me lembro de uma fala que ele fez assim, vocês estudaram feudalismo, a transição do feudalismo pro capitalismo, lá no ensino médio. Vocês acham que foi assim, acordaram um dia e falaram, nossa, mudamos. Ele falou, gente, foi mais de um século para que realmente essa mudança se consolidasse, porque ela é social, ela é econômica, ela é política e ela é de costumes, né? E eu não entendia isso. Quando você faz essa fala, eu penso que nós estamos vivendo esse momento de mudança. E aí, sabe o que me assusta? É que lá do feudalismo para o capitalismo, né, pegando esse professor, ele falou que era no mínimo um século. E aí, se eu olho para o Estatuto da Criança e do Adolescente com um pouco mais de 40 anos, de fato, me assusta, porque quer dizer que a gente ainda tem mais 60 pela frente para construção e luta, porque os desafios estão postos. E às vezes, o que me preocupa? Eu não sou mais a militante lá de 18, 19 anos, mas eu sou a militante com mais consciência hoje do que tem que ser construído. Não que eu não vá pegar a bandeira e não vá para a rua, a gente vai. Né? Mas a gente vai em outra perspectiva hoje, tá? Mas a gente vai. Mas a gente entende que essa construção, ela tem que acontecer. Que essa mudança de mentalidade, ela tem que acontecer dia a dia. E aí, gente, ela depende de vocês. Eu sou uma professora chatinha no dia a dia, porque eu sempre pego no pé dos meus alunos dizendo o seguinte, eu aceito lá fora do senso comum alguém dizer para mim, depois do estatuto, criança pode fazer o que tem vontade, ninguém mais pode educar os filhos. Lá na rua eu aceito. Um aluno meu me dizer isso é me chamar para briga, porque nós vamos discutir. O que significa que esse meu aluno não está estudando, não está lendo, não está discutindo e que ele não está participando do diálogo que está sendo proposto em sala de aula. Porque a mudança de mentalidade, ela acontece aí. Você tem que ler e para de ouvir o que o povo fala lá fora. Ouviu? Ficou na dúvida? Vai pesquisar.
vai ler. Porque, gente, é mentira. Se você ainda acredita nisso, que uma lei como o Estatuto, que é realmente completa, é uma lei que ela é usada como inspiração para outros países. É que a gente não conseguiu implementar toda ela ainda. Mas ela é usada como inspiração, é um abuso a gente reduzir ela a dizer que depois dessa lei não se educa mais jovens e adolescentes. Não. Isso é uma outra perspectiva que a gente também está vivenciando hoje, mas aí lá no âmbito da psicologia vai se discutir esse fenômeno de que as famílias abriram um pouco mão de educar os seus filhos em alguns aspectos. A psicologia vai fazer uma reflexão sobre isso, mas nós, na área da educação social, do desenvolvimento comunitário, do serviço social, nós entendemos que essa lei é necessária sim, porque é ela que vai garantir uma mudança de mentalidade, e aí o que a gente apregou lá na Constituição e ratificamos em vários outros documentos: direitos iguais, mas respeitando as diferenças. É isso que a gente precisa. Exatamente. E aí, com a sua fala, professora, eu fico refletindo, né, do quanto, de fato, né, essa geração agora, né, tem uma responsabilidade, né, de consolidação desses direitos que foram conquistados, né. Você trouxe sua experiência com o movimento social, a luta, né, para que os direitos das crianças e adolescentes fossem garantidos. Então, a gente tem uma responsabilidade, né, de consolidação desses direitos e de não retrocesso, né? E é um momento complexo que a gente tem vivido, de retrocesso de alguns direitos sociais. Então, a gente tem aí, quando você convoca, né, os alunos a pensarem sobre isso de forma crítica, né, de estudarem, de ler as legislações, né, saírem do senso comum, é muito importante, né, para que a gente avance nesse sentido. E isso me toca profundamente, porque essas falas remetem aí, né, ao processo anterior, né, que a gente tinha de não considerar as crianças e adolescentes como sujeitos, né, eram vistos como mini adultos, né, que, enfim, teriam que se virar e que, né, não teriam direito à infância e adolescência, e são sujeitos em desenvolvimento, né? Eu olho para o meu filho hoje, eu estou recém-mãe, né? Então eu vou trazer exemplos, né? É um bebê, uma criança, que é um sujeito em desenvolvimento, né? Cabe a nós, enquanto adultos e enquanto profissionais, pensar sobre isso, né? De garantir para que as crianças e adolescentes tenham direito a uma vida saudável, né? Eu trabalhei um período com adolescentes, principalmente, e é uma fase da vida que, de fato, né, tá tudo em ebulição, eles são questionadores e faz parte da formação do sujeito, e o quanto é difícil validar esse sentimento, né? E, sobretudo, no trabalho profissional, a gente precisa pensar sobre isso, né? Então, é muito importante, assim, essa reflexão. Eu queria agradecer a sua fala, né? Queria convocar os estudantes para que a gente pense sobre isso e a gente amplie os nossos conhecimentos sobre a infância e adolescência no Brasil. A gente tem uma desigualdade imensa. Você começou trazendo o exemplo, né, do menor e do adolescente, e a gente vai olhar quem é esse menor, né, quem é considerado adolescente. Então, nada disso é um erro do jornalismo no Brasil, muito pelo contrário, né, isso informa pra gente as noções, né, de quem tem direito a ter uma infância, uma adolescência saudável e quem não tem direito, né, quando não tem a sua vida tirada, é impedido muitas vezes de exercer, porque precisa, né, crescer muito cedo, precisa sustentar a família. Então é uma série de violações, assim, se a gente for listar, né, dá um livro, assim, dá, né, de violações de direitos. Então, queria passar para a professora fazer, eu também me estendi, né, fazer as suas considerações e, né, dizer assim, agradecer mesmo, né, por essa reflexão extremamente importante que você trouxe, professora.
Professora, eu que agradeço, a gente está aqui, gente, e às vezes a gente esquece que a gente está sendo filmado, nós estamos batendo um papo aqui, né, que na sala dos professores, às vezes a gente entra nesses assuntos e quando vê a gente está debatendo eles, porque assim, eles fazem parte da nossa história profissional, mas da nossa história pessoal também. E uma coisa que sempre me chama a atenção, eu sou uma pessoa que, embora eu seja muito realista, eu trabalhe com as demandas da realidade, mas eu também sonho muito. E eu acredito na mudança. Porque se eu não acreditasse, eu não teria como ser uma assistente social, ser uma historiadora e agora querendo me tornar uma socióloga. Né? Então, assim, eu acredito nessa mudança. E por isso, embora a gente, se vocês forem para as redes sociais, vocês vão ouvir todo mundo criticando estrondosamente esse momento social, mas esse momento social aqui, para mim, que já tenho mais de 50 anos, que vi toda essa mudança, é um momento muito bom, é um momento muito rico, porque a gente avançou, a gente saiu de uma condição de que criança e adolescente não era sujeito de direito, não poderia, que os pais tinham direito de vida e morte sobre os seus filhos, e estou falando da década de 80, não estou falando de muito lá atrás, e a gente passa por uma questão de que criança e adolescente é sujeito de direito, digno de proteção social, digno de proteção do Estado e da família obrigatoriamente. Então vocês veem que é uma mudança, e aí a gente está vivendo esses anos na sequência aí, que a gente precisa implementar isso, a gente precisa colocar em prática, e eu acredito que a gente está vivendo um momento propício, um momento de construção social, um momento que a gente consegue colocar isso em prática. Então pode ser que às vezes, para você, parece que a gente está nadando e não sai do lugar, mas nós estamos saindo, historicamente nós estamos saindo. É claro que infelizmente a gente passou por um período de retrocesso e por isso eu chamo vocês para leitura, para reflexão e para análise. Gente, não caia em história, porque esse termo fake news que está usando agora, na nossa época já usava, a gente chamava de mentira mesmo. É mentira. Então assim, não caia em qualquer conversa. Vá verificar. Por quê? Porque você está produzindo conhecimento. E você é formador de opinião lá no seu grupo. Às vezes você é o único da sua família que está fazendo uma academia. Você é o único do seu grupo inteiro que está fazendo uma faculdade. Então, você tem uma responsabilidade. Essa mudança que a gente está falando aqui, ela não é só nossa, da militância mais antiga que está aí, mas ela é de vocês também. E aí você não precisa ser um militante que vai carregar a bandeira na rua se esse não é o seu perfil. Mas você tem que ser aquele que pensa, que lê, e que prima pela verdade. Isso é importante. Seja na área da criança e do adolescente, da defesa da mulher, do idoso, enfim, de qualquer grupo em situação de vulnerabilidade social, tá? Professora, muito obrigada. Se deixar, eu falo um monte. O pessoal está me sinalizando aqui, tá? Que já deu o meu tempo. Obrigada. Eu que agradeço, né, a reflexão que você trouxe, professora, por ter, né, trazido um pouquinho da sua experiência, né, da sua reflexão teórica desse tema tão importante, né, que nos toca profundamente enquanto sociedade, né, todo mundo foi criança, todo mundo conhece uma criança, né, a nossa sociedade é, né, composta por diversos atores e enquanto sociedade mesmo a gente precisa se colocar essa tarefa. E aí, como a professora nos convocou, né, sobretudo nós que estamos na academia, né, temos essa responsabilidade mesmo, né, e me tocou muito quando você fala do compromisso com a verdade, né, e isso é muito profundo. Então, que a gente finalize essa conversa com essa mensagem, né, da convocação para o compromisso com a verdade. Então, eu agradeço muito, professora. Gente, então ficamos aqui e fica a convocação para que a gente se aprofunde, a gente estude, leiamos a legislação, leiamos os autores que pensam criticamente sobre o assunto. Muito obrigada. Tchau, pessoal.